Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da palavra desta segunda-feira da 29ª semana do tempo comum nos ensina, primeiramente, a partir deste trecho da carta de São Paulo aos Romanos, que a fé, o dom da fé, nos motiva, nos leva a ter atitudes de fé, a ter comportamentos próprios daqueles que creem em Deus, creem no amor de Deus, confiam na bondade, na santidade, confiam na justiça de Deus. O dom da fé que nos é concedido pelo Espírito Santo nos leva, nos motiva a ter atitudes de fé. E é por isso que nós podemos, num exame de consciência, perceber como nós cremos, perceber como está a nossa fé em Deus, a partir dos nossos comportamentos, a partir das atitudes de fé que temos, ou que talvez não tenhamos tão evidente assim. O dom da fé nos leva a ter atitudes de fé, comportamentos de fé. E São Paulo, portanto, nesta primeira leitura, nos apresenta de modo particular Abraão, nosso pai na fé, como modelo de homem que teve atitude de fé porque acreditava em Deus, porque confiava em Deus, porque confiava no amor que Deus tinha por si e no amor que Deus tinha pelo povo. Abraão era um homem de fé, confiava em Deus, confiava nas promessas de Deus. Ter fé é confiar nas promessas de Deus. Ter fé é confiar que os projetos de Deus se realizarão. Por isso, Abraão foi justificado. Abraão se tornou um homem justo, honesto, correto, um homem segundo o coração de Deus, uma referência para muitos povos, de muitas gerações, de muitas nações, porque tinha fé.
tinha atitudes de fé, comportamentos de fé. E até quando muitas vezes Abraão se deparava com situações humanamente impossíveis, ele confiava. Ele confiava o seu coração a Deus. Ele rezava com esta confiança no Senhor, com esta certeza de que o Deus das promessas sempre cumpre as suas promessas. Era esta a certeza de Abraão. Por isso não duvidava. Por fim, o apóstolo São Paulo, ainda nesta leitura, diz que esta fé, irmãos e irmãs, será também creditada para nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Cremos no Pai do céu, que ressuscitou o seu Filho Jesus dos mortos. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados. Jesus foi ressuscitado para nossa justificação. A fé de nós, discípulos e discípulas de Jesus, deve se voltar àquele que é o Senhor da vida, aquele que é a ressurreição, aquele que é nosso Salvador, que foi entregue para os nossos pecados, por causa de nossos pecados, e que foi ressuscitado para a nossa justificação, Jesus Cristo. Paulo, ele apresenta o mistério pascal de Cristo como graça na qual todos nós devemos confiar, crer e a partir daí ter atitudes de fé. Ter atitudes de homens e mulheres que confiam na graça redentora de Cristo, que confiam na presença do Senhor ressuscitado em nossas vidas. Caminha conosco, mesmo quando nos deparamos com situações difíceis na vida, sofrimentos, situações que nos angustiam, que tiram a nossa paz. Ele está no meio de nós. Ele caminha conosco porque Ele ressuscitou para a glória de Deus e a nossa justificação. Crer nesse amor, confiar nesse amor, ter atitudes de fé, é o convite que São Paulo nos faz nesta primeira leitura. Irmãos e irmãs, a fé gera em nós confiança na providência amorosa do Senhor. E por isso, o dom da fé nos leva a viver tantas virtudes, e dentre elas, eu gostaria de destacar o conselho evangélico da pobreza, justamente por causa do ensinamento que Jesus nos fez no evangelho que há pouco ouvimos sua proclamação. No trecho do capítulo 12 do evangelho de São Lucas, um homem, ele se encontra com Jesus e pede a Jesus uma solução para a divisão da herança entre aquele homem e o seu irmão. E Jesus deixa claro: homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? Atenção, continua Jesus, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. A fé, o dom da fé, gera em nós atitudes de confiança no amor providente de Deus. E por isso, não temos medo da pobreza. No seguimento de Jesus, assumimos pela fé o conselho evangélico de pobreza, de uma vida simples, de uma vida austera. E mesmo se eventualmente a pessoa possui bens, esta pessoa pela fé, porque é um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, viverá as virtudes da partilha, da solidariedade, da compaixão em relação aos pobres,
àqueles que vivem situações de pobreza, situações de marginalidade, de exclusão, são vítimas da injustiça social, e saberá trabalhar para promover a justiça social, para promover que todos tenham acesso ao bem comum da sociedade. A fé, ela liberta o nosso coração do egoísmo, do individualismo, porque, infelizmente, algumas pessoas que não fizeram progresso na fé, nesta confiança no amor providente de Deus, mesmo pessoas economicamente pobres, porque não têm essa fé amadurecida em seus corações, acabam por viver o egoísmo, acabam por viver o individualismo. São incapazes de um coração sensível às necessidades do irmão e da irmã que passa necessidade. Por isso, a fé também gera em nós atitudes de homens e mulheres que seguem Jesus Cristo, também encarnando em seus comportamentos o conselho evangélico de pobreza, vida austera, vida simples, vida de partilha, compaixão, solidariedade, promoção da justiça na nossa sociedade. Porque, como termina o Evangelho, Jesus assim nos ensina: assim acontecerá com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Que a fé nos torne ricos diante de Deus, ricos de amor, ricos de bondade, ricos de misericórdia, ricos de justiça, ricos de solidariedade fraterna, porque a fé gera em nós confiança no amor providente que Deus tem por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.